Fala aí, pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo canal do Movimento Igreja Sem Política. Hoje, para registrar essa ocorrência, e o meu tema vai ser com vocês aqui, o benefício do governo Lula para políticos evangélicos. Parlamentares ligados ao orçamento, as famosas emendas, de valores que já bateram o recorde de 36 bilhões no governo Lula, agora nesse ano de 2023. E qual o problema aí, pastor? O problema, eu sei que política é isso. O problema é que nesse orçamento, nessa lista de políticos evangélicos beneficiados pelas emendas parlamentares, está a direita do bem que destruiu o mal. Esse é o problema. Que está lá o nome de todos aqueles que quiseram combater o governo das trevas. Então a gente vai tentar hoje julgar um pouquinho a atuação desse Jesus político, ou desse pastor político, e ver aonde tem biblicidade nessa coisa toda. Bom, lembrando que o Movimento Igreja Sem Política, ele usa ou visa representar e honrar três aspectos hermenêuticos que a gente vem, na verdade, aqui expondo a vocês, que é a Escritura. Primeiro, a identidade da autoridade teológica, que é a prerrogativa messiânica do Cristo, que só cabe a ele o veredito da fé, ou a palavra certa da fé, e não há conteúdo filosófico. E tem que ser trabalhado pela igreja e respeitado pela igreja. O que não está sendo, né? O segundo aspecto da unidade instrumental do dever cristão, que este padrão ministerial surge do Cristo, surge da atividade dele, e ele provê, né, a chave da ordenação. Que tipo de ministério, qual pregação, qual palavra, qual conteúdo. Que aí há uma esfera que ele atingiu de autossuficiência, né, o nível superior ao da razão. Então, a partir do momento que você tira isso dele, como é que isso tem que ser interpretado? A partir do momento que você anula o que ele disse, o que ele fez, para passar a pensar por si mesmo, você está querendo dizer que você é melhor do que ele. Então, além dele ser a autoridade, ele é a unidade instrumental do dever. Então, quer dizer, ali a doutrina é matéria de fé. Ali a fé é matéria, a fé é visão orgânica. Tudo que ele foi em humanidade e em pessoa prescreve o que a igreja tem que ser na história. Ponto. E o terceiro aspecto, que dessa autoridade e dessa unidade sai também o que a gente chama de governo eclesiástico, o sistema neotestamentário. Que ali dentro daquela perspectiva dos primeiros cristãos, existem ali homens que ele discipulou, preparou para serem isso, um modelo de igreja, ou seja, um padrão histórico, como também ininterrupto, porque essa igreja não fechou, ela continua existindo como padrão. E dentro desse padrão de primeiros cristãos e visão apostólica, ali dentro se prontificaram para Cristo em ser o progresso, a continuidade e a preservação do evangelho que ele testemunhou. Ok? Isso é perceptível. Então, dentro dessa identidade, desta unidade e deste governo, do que diz respeito à visão hermenêutica, não entra o sistema político-religioso, não cabe pastor político, não cabe ministério político. Tá bom? E há uma observação que Jesus deixou à humanidade, uma espécie de decreto, tá? Desses atributos de revelação que surgem dele, que a partir do momento que eu ou você quebrarmos essas unidades, esses elementos que dele saem ou foram testemunhados, existe um comprometimento de graça e misericórdia. Há um comprometimento na dispensação. Alargou o caminho, alargou a porta, muitos podem entrar, mas ninguém vai se salvar. E deixou claro que a igreja é um plano organizado e planejado por ele. A partir do momento que a igreja não comprovar as suas ações no evangelho que ele testemunhou e revelou, ela assume a responsabilidade do fracasso, ok? Se este plano não estiver organizado, se este plano não estiver visto em Cristo, nós temos uma fraude processual. E a igreja atual assume as consequências, como também assume a responsabilidade de não ser honrada. A pergunta é exatamente essa. Se neste plano, se nessa circunstância, nessa situação, a igreja não estiver organizada e planejada como foi visto em Cristo, Deus vai honrar? Deus não vai honrar, caramba. Ele já avisou, alargou, deixou a filosofia interferir, então assume agora as consequências. Todo mundo vai entrar, vai gostar. Pode haver uma
multidão de pessoas que vão aderir a essa fraude teológica, mas Deus não vai salvar. Isso é muito sério e a gente vem tentando passar a vocês essa preocupação. Um outro ponto que eu também venho destacando a vocês é que a partir do momento que nós alcançamos o conhecimento desses atributos ou normativa de fé que foram vistos em Cristo, a nível de vontade, caráter, pessoa, conduta, ali nele, tanto no Pai como no Filho, existe a virtude da imortalidade. Que quer dizer que nele, tanto no Pai, não se encontram variações, troca de lados, mudança de comportamento, alteração ministerial, até mesmo de personalidade e caráter. Que deixa claro que se nós caracterizarmos e introduzirmos esses atributos do que Jesus foi dentro da história, numa eventual situação de pressão, até mesmo política, né? Como seria o Jesus histórico nessa situação? Ele seria ele mesmo, imutável, não haveria variações. Como disse ele mesmo, eu sou. Então, numa eventual situação de pressão que Jesus fosse sofrer, numa eventual situação em que ele não enxergasse, como a primeira igreja, alternativas para executar o seu plano canônico, justificaria ele alterar numa situação de emergência? Não. Nenhuma situação de emergência o levaria ele deixar de ser quem ele é, ou deixar de continuar exercendo os seus julgamentos, continuar exercendo o seu ofício. Foi isso que ele deixou à igreja, esse legado, que não justifica nenhuma alteração, nenhuma mudança naquilo que ele é como substância, como essência. Porque há uma imortalidade, é ele mesmo, há uma soberania, há uma autonomia, um Senhor, um Cristo livre de influência, sem interesse de poder político, um Jesus que em plano de execução jamais ele trocaria de lados ou faria acordos ou sentaria na mesa para fazer esse tipo de negociação financeira, que é o meu tema com você hoje aqui. Porque existem questões que a gente vem julgando em vídeos aqui que até me dedico, me esforço a ser mais explicativo, mas isso daqui, pelo amor de Deus, quem não enxergar uma contradição aqui no que eu vou falar agora, você é estúpido, você é ignorante e mal intencionado. Por quê? Porque a gente vem acompanhando essa atuação desse Jesus político e desse pastor político em todos os quadros eleitorais. Desde o Lula, do que foi o Bolsonaro e do que é o Lula agora. E a frente parlamentar, que é aquela que assume o Jesus político, a prerrogativa do Jesus político, ela deixa rastros de comprometimento teológico e moral, senhores. Mas vamos lá. Meu tema com vocês aqui, o que é? Que eu falei no início do vídeo. O governo Lula voltou. E agora ele tem a máquina estatal na mão. É uma coisa óbvia. Política é isso, né? E chegou a hora de definir os orçamentos. E quem vai participar dessa distribuição de dinheiro público com as razões e intenções políticas que eles falam que eles têm, tá? Mas lembrando que em 2005, essa distribuição de emendas gerou o que disseram lá que era o tal do mensalão. Entenda, distribuir emendas não tem nada ilegal. Mas lá em 2005, todo mundo lembra que sugestionaram, e não sei se conseguiram provar, que essa distribuição do PT com emendas tinha fins de acordos para calar a oposição. Tinha objetivos de compra de voto. Eu não sei se isso foi verdadeiro, não quero entrar muito nesse mérito e razão política, porque até não é minha função. Mas entenda onde eu quero ir com você agora. Mas sugere, dá a entender que é um acordo. Tá? Então eu vou ler com vocês a íntegra aqui. Vou ler para vocês. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, numa matéria sobre as emendas neste mês, revela através de pessoas que trabalharam com parlamentares ligadas ao orçamento, que nem toda verba de dotação se transforma efetivamente em recursos
transferidos e pagos ao final do exercício. Mas o aumento da porcentagem é indicativo do incremento dos instrumentos de emendas parlamentares. Em julho, o governo Lula liberou um valor recorde de emendas parlamentares de mais de 11 bilhões, de acordo com o portal Transparência, para deputados e senadores. Neste ano, as emendas já passaram de 36 bilhões. Entre os políticos evangélicos que foram beneficiados pelas emendas parlamentares, existem nomes e respectivos valores que receberam. Existem nomes da direita do bem. O que acontece? Agora forma-se um cenário desses parlamentares sentados à mesa para receber do governo atual esses valores exorbitantes. Só que uma classe de parlamentares que anteriormente o chamaram de governo das trevas e o governo do próprio demônio. E que agora alguns ainda insistem em ser oposição e insistem ainda em derrubar esse governo. Só que detalhe, todos eles recebem o dinheiro dele. Ou o dinheiro que está sob a sua administração. O que eu quero, antes de dar os nomes aqui, por favor, aonde aplicar Jesus nessa situação? Imagina ele sentado na mesa com o diabo, entendeu? Que por razões políticas e ideológicas e partidárias, a gente vai deixar de lado a divergência agora e vamos discutir a parcela da grana e do dinheiro público, certo? Tá? Olha só, é mais ou menos isso. O bem buscando sociedade com o mal, porque era assim como eles taxavam o governo Lula, ok? É assim como eles definiam o PT e não definem o PT. Só que nós vamos deixar de lado as nossas divergências políticas, que como disse lá a Damaris e a patota lá dos pastores políticos, é a propositiva da frente de uma oração, né? A descarada. Então, tá bom, vamos deixar de lado a nossa divergência política, vamos sentar na mesa, quanto isso vai render? Pra gente ficar calado, ser mais harmonizado, né? Esse namorinho político. É mais ou menos isso. Você vê Jesus sentado na mesa negociando com o diabo? A partir do momento em que ele identifica o mal, ele negocia com o mal, ele conversa com o mal, ele dialoga com o mal, ele faz sociedades ou discute razões. Não, caramba! Não existe isso lá, porque política é isso. Mas não há política naquilo que ele foi, nem no que a igreja foi lá atrás. Não existe compatibilidade, não há acordo. Agora esses caras querem me convencer que Deus tem um plano com isso. E quando eu dei essa lista para vocês precisam anotar o nome desses elementos que carregam a igreja para essa corrupção e para essa fraude teológica e amaldiçoar esses desgraçados. Porque o que eles merecem é exatamente isso. É não existir. Porque enquanto eles existirem, eles vão destruir a obra do Cristo. Mas vamos lá. Existe uma lista de pessoas, eu vou falar todas elas, mas que dentro desta lista está a direita do bem contra o mal. Então, se o governo não presta, o dinheiro dele também não. Então vamos lá. Senadora Elisiane Gama, da Assembleia de Deus, ela é do PT, já recebeu 32 milhões de emendas. É muito dinheiro, senhores. Senador Carlos Viana, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, já recebeu aproximadamente 40 milhões e está empenhado ainda R$1 milhão a receber. Vai vendo aí o barulhinho da moeda caindo aí, entendeu? E aí você vai anotando quem é a oposição. Quem é a oposição? Quem é a oposição, a lógica que era essa, não tem que receber nada. Ele não era o diabo, então não tem que receber nada, pô. A política é isso? A deputada Benedita da Silva, da Presbiteriana Assembleia de Deus do PT, né, que já foi pago mais de 7 milhões de reais e está empenhado em receber mais 3. O deputado federal Davi Soares, do R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça, que já foi pago mais de 16 milhões lá. Olha aí você vai vendo que situação. Deputado federal Gilberto Nascimento, da Assembleia de Deus Madureira, que já foi pago mais de 23 milhões.
Vamos trabalhar aí, deputado. O deputado federal Marcos Pereira, da Universidade do Reino de Deus, que já foi pago mais de 12 milhões e está empenhado a receber mais de 11 milhões ainda. O deputado Sóstenes Cavalcante, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o Kiko, né? Lá da DEVEC do Malafaia, que já foi pago aproximadamente 16 milhões e está empenhado a receber mais 6 milhões ainda. Bom, olha aí. O Silas Malafaia que agora só se dedica a falar do Supremo. Não fala mais do Lula nem mais do governo. Você entendeu por quê? Vai falar pra quê? Tá lucrando, porque o discípulo político dele tá recebendo o que aí? Recebeu 16 milhões e ainda vai receber mais 6 milhões com as razões políticas. Porque obviamente ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar isso pro povo. Você não concorda? Como sempre vem sendo a política, né? Na história. E aí, Malafaia? Você falou isso nos teus vídeos aí? Que o teu discípulo recebeu esse montante de um governo que você foi oposição lá atrás, apoiou, depois foi oposição, amaldiçoou e agora tá aí, caladinho. O deputado federal Antony de Paula, Assembleia de Deus Madureira, que já foi pago mais de 11 milhões para ele, ainda está empenhado a receber 1 milhão. Ele que é oposição. Ele que também se prontifica a tirar a esquerda do poder, mas recebe o dinheiro que está administrado por ela, pô. O deputado federal pastor Sargento Isidório, aliado ao PT da Assembleia de Deus na Bahia, recebeu aproximadamente 24 milhões. O deputado federal Silas Câmara, atual presidente da bancada evangélica e membro da Assembleia de Deus do Belém do Pará, a igreja mãe do pastor Samuel Câmara, né? Já foi pago mais de 23 milhões em emendas. O deputado federal Marcos Feliciano, Catedral do Avivamento, que já foi pago aproximadamente 15 milhões e está empenhado a receber ainda mais 10 milhões. Entendeu? É lógico que o aborto vai ser legalizado, as drogas vai ser descriminalizadas. Por quê? Porque a máquina está na mão deles e vocês oram e pedem para não ser aprovadas essas emendas anticristãs, mas recebe dinheiro deles. Deputado federal Carlos Bezerra, da Igreja Comunidade da Graça, que já pagaram 10 milhões para ele, o partido dele, né? Está empenhado a receber mais 7 milhões. Deputado federal Cezinha da Madureira, Assembleia de Deus Madureira do Bispo Samuel Ferreira, que já foram pagas emendas e somam mais de 23 milhões. E ainda vai sair muita santa ceia pro Lula lá e pro PT lá, hein, ó. Samuel Ferreira. E aí vem uma observação, que na votação para a reforma tributária, agora recente, praticamente os mesmos que receberam as emendas e são representados pela maioria das instituições evangélicas do país, como a Assembleia de Deus Madureira, Belém, Internacional da Graça, Universal, entregaram mais votos sim do que não. E são estes da bancada evangélica que votaram pela reforma tributária. Cezinha de Madureira, Davi Soares e Marcos Soares, filhos do R.R. Soares, Gilberto Nascimento da Assembleia de Deus Madureira, Marcelo Crivella da Universal, Antony Paula da Assembleia de Deus Madureira e Silas Câmara da Assembleia de Deus Belém, dentre outros que contribuíram de maneira determinante para a aprovação da reforma tributária. O senhor está querendo dizer o quê? Que devido à motivação do orçamento eles votaram sim pela reforma tributária que o PT está administrando? Não sei. Julgue você. Política é isso. Hã? Agora eu queria exatamente entender onde justificaria o entendimento de que Jesus está participando desse momento da igreja na política. Queríamos sim, colocá-lo aí à mesa com o governo que vocês chamaram das trevas e do mal, que está à frente de, obviamente, regularizar a pauta anticristã, para receber dinheiro de uma coisa que vocês condenam, para dividir os lucros da política com o governo que vocês oram para não se reeleger, para não existir. Como justificar essa atuação nos fundamentos, na Escritura? É simples, a atuação de vocês, do Jesus de vocês, da igreja de vocês, que se chama de evangélica, se titula por cristã. Não há compatibilidade. Senhores, isso aqui é vergonhoso.
Eu não vejo meu Senhor sentando na mesa para negociar com ninguém razões ou interesses. Então eu tinha que registrar essa questão, porque agora, obviamente, daqui para frente, nós ainda vamos acompanhar essa atuação desse Jesus político, desse sistema político religioso, trazendo essas contradições para você. Isso aqui é um fator crucial para tudo isso que a gente viveu politicamente aqui nesse país, de ver a igreja na rua, orando, jejuando, pedindo para tirar um governo que agora dá lucro para a direita do bem, pô. Entendeu? Que para mim, política não tem moral. Mas essa é a minha opinião. Agora, a minha tarefa é exatamente perguntar a você, trazer os elementos hermenêuticos e perguntar a você, há condições de se aplicar o Jesus histórico nisso? Do que ele foi lá atrás na história? Com aquilo que eles estão insistindo em dizer agora que é evangelho ou, né, que Jesus estaria à frente desse plano, dessa organização, de usar a igreja para garantir estabilidade política e econômica para esse país, debaixo dessa vergonha, dessa atuação vergonhosa. Então, julgue você, os nomes são esses, a realidade é essa, entendeu? E se há ou não esquema de corrupção com isso, não cabe a mim, mas o fato é, não tem nada de evangelho aqui. Isso aqui é uma vergonha. Inclusive, aqueles que mais gritaram, né, que quiseram ser porta-voz da moralidade pela direita, que estavam com Bolsonaro, agora largaram ele, né? Estão tudo caladinho. Está na lista daqueles que estão sendo beneficiados com verba pública e políticos da igreja deles que foram eleitos por você, recebendo esse montante de um partido que eles condenaram e oraram e te usaram a orar para não se eleger. E se elegeu. E o problema é esse agora, que agora eles vão ter que aturar e pegar dinheiro deles. Senhor, um abraço para vocês. Espero no próximo vídeo trazer mais registros disso e fazer, obviamente, o que a gente na verdade está empenhando a fazer, em julgar essa atuação do sistema político religioso, onde se encontra um Jesus político, um pastor político inteiramente herege, imoral e corrupto. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo.